Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos juntos ver o que tem planejado para estudarmos, não é? A nossa aula de número 62 tem como objeto de conhecimento polígono, com detalhamento em soma dos ângulos internos de um polígono e cálculo do ângulo interno de polígono regular. Então, iniciando a nossa aula, eu espero que o seu material de anotação já esteja aí todo organizado. Acione lá aquele botão máximo de atenção e foco e vem comigo para a nossa aula. Então, vamos iniciar agora um estudo ali de um assunto dentro da geometria, não é? Como vocês viram ali, polígonos, que é o nosso objeto de conhecimento, mas antes aí de lermos o que é polígono, de entendermos e avançar nesse conteúdo, eu quero dizer para vocês que o primeiro aí foco de atenção que você tem que ter é na pronúncia, tudo bem? A sua diferença de outros alunos vai começar justamente por aí, polígonos e não polígonos, como costumeiramente aí ouvimos alguns pronunciarem. Então, polígonos, tudo bem? Por quê? Polígonos, poli ali vem de poli do grego, e gonos, também grego, nos remete a ângulos. Então, polígonos, vários ângulos. Mas aí vem Euclides de Alexandria, matemático grego, e formaliza ali para nós a definição de polígonos. De olho aí na sua tela, então, para acompanhar. Polígonos são figuras geométricas planas, formadas por uma sequência finita de segmentos de reta, chamados de lados. Cada lado encontra-se em dois pontos, chamados de vértices. Mas aqui, nessa definição, existe algo que eu quero destacar para vocês, ok? Figuras geométricas planas. Se elas são planas, elas não terão ali uma altura, não é? Não serão tridimensionais. Polígono, imagine aí um quadrado. Imagine que o quadrado está no chão, que a luz da sala está apagada e que você vai atravessar essa sala e que vai pisar aí no quadrado, que é um polígono. Você não vai tropeçar, porque ele não tem ali altura. Ele não é tridimensional, ele é plano. Tudo bem? Quando nós estudamos aí polígonos, há algo que a gente não pode deixar passar batido. Nós lemos aqui, ó, lados, vértices, não é? Lados e vértices, eles compõem os elementos de um polígono. Então, o polígono tem como elementos os lados, os ângulos e os vértices. E para você visualizar melhor aí o que são polígonos, na verdade você já conhece, né? O que são polígonos, são figuras aí que estão diariamente aí no nosso cotidiano. E para você ver melhor também esses elementos aí na prática, trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Temos aí, ó, 5 exemplos, começando com triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono. O que você percebe em todos eles? Que os lados aí são todos retos. Então, aqui, ó, temos o polígono triângulo, essa parte aqui que eu destaquei, ok? Esta parte que está em vermelho são os lados, mas aqui também nós temos essa pontinha, onde eu costumo dizer que se espeta o dedo, não é? Essa pontinha aí são os vértices. O que está destacado em azul é vértice. E os ângulos, que também são elementos, são esses que vêm aqui dentro, os ângulos internos. E se você perceber, em todos eles, você vai aí, ó, localizar os elementos de um polígono. Esse que eu destaquei aí para você é um quadrilátero, tem 4 lados. O destaque aí em azul mais forte são os lados, não é? Temos os vértices, que serão essas pontinhas aqui. Essa pontinha aí é o vértice. E não esqueça do ângulo que está aqui dentro dele, que também nós chamamos de ângulo interno. Tudo bem? Como nós estamos estudando aqui polígonos,
eu preciso deixar claro para você que nós vamos estar trabalhando em polígonos. Anotar aqui para você. Vamos estar trabalhando aí com polígonos convexos. Dentro do estudo de polígonos, nós nos deparamos com polígonos convexos e polígonos côncavos. Há uma diferença entre eles que a gente tem que saber fazer, ok? Porque em algumas questões, em algumas situações, nós seremos confrontados, seremos interrogados se o polígono que está diante de nós é um polígono convexo ou um polígono côncavo. Quando eu tenho um polígono convexo, o que é que você vai fazer? Você tem aqui um quadrado, tudo bem? Você vai traçar uma reta aqui, que passe pelos lados desse quadrado, desse polígono. Em quantos pontos diferentes essa reta aí tocou o polígono? Em 2. Quando ele tocar em 2, você estará diante de um polígono convexo. Mas, se você tiver um polígono neste formato aqui, que lembra ali muito a bandeirinha, né, de festa junina, e você traçar uma reta aqui, em qualquer posição, você pode traçar a reta aqui, ela vai passar em 2 pontos aqui diferentes. Mas se você traçar aqui nessa parte mais alta, você já percebe que a reta traçada, ela não vai tocar só em 2 pontos. Ela vai tocar em mais de 2, certo? Tocou em 4. E ficou uma parte da reta, ó, para fora do polígono. Quando isso acontece, nós não temos um polígono convexo. Nós temos um polígono que nós classificamos como côncavo. Tudo bem? Então, muita atenção aí nessa questão dos polígonos convexos e polígono côncavo. O polígono convexo, você vai ali traçar retas e você vai perceber que vai tocar o polígono ali em quantas partes? Em 2, só 2 pontos. Mas o polígono côncavo, ele já vai ali tocar, pode tocar em 2, mas sempre vai ter uma reta que vai tocar em mais de 2 pontos. Tudo bem? Então, faça sempre essa diferenciação entre polígono convexo e polígono côncavo. Mas avançando aí no estudo dos polígonos, vocês perceberam que o nome aí, né, de cada polígono apresentado aos senhores mudou. O primeiro é triângulo, depois vem quadrilátero, pentágono, hexágono e heptágono. Aí você pode dizer assim, mas se todos são polígonos, eles não podem ser chamados só de polígonos? Não. Os polígonos, eles recebem os nomes ali de acordo com a quantidade de lados que eles possuem. O triângulo, como ele possui ali número de lados igual a 3, que aqui eu vou representar número de lados por N, ele é chamado de triângulo. Você percebe que há 3 ângulos. Mas também há alguns autores aí na matemática que chamam de trilátero, porque ele tem 3 lados. Tudo bem? Mas, professora, qual eu devo usar, o triângulo ou o trilátero? Se você usar o trilátero, você não vai estar errado, aí de acordo com alguns autores na matemática, mas o mais comum, triângulo. Quando nós temos ali um polígono que tem 4 lados, e é esse que está destacado aí no azul mais escuro, os lados, nós temos um quadrilátero. E avançando aqui, nós temos um polígono, ó, que eu estou destacando agora para você. Esse destaque aqui na cor verde, 5. N igual a 5, então nós temos um pentágono. Gono, ângulo, lembra? Então aqui nós vamos ter 5 ângulos. Avançando, nós temos aqui, ó, destacando para você visualizar melhor, o hexágono. Esse destacado aí é o polígono que tem 6 lados. Como ele tem 6 lados, ele também terá 6 ângulos. E chegamos aí no último, não é? Que é o heptágono. O heptágono, ele terá aí, como você vê, 7 lados. Se ele tem 7 lados, ele vai ter aí 7 ângulos. Então, só retomando aqui o início da aula,
não é? O polígono, ele pode ser convexo e pode ser côncavo. Quem é que faz a diferença? É a reta que você traça aí passando por esse polígono. Se a reta tocar em 2 pontos, você tem aí um polígono convexo. Mas se a reta tocar aí em mais de 2 pontos, como o exemplo aqui em cima, você vai ter um polígono côncavo. Não esqueça que todo polígono tem lado, vértice e ângulo, tudo bem? E que ele recebe o nome de acordo com a quantidade de lados. Mais uma observação para vocês. Não há polígono somente de 2 lados. Porque se você fizer um polígono aí de 2 lados, vai ser algo assim. Ou então, algo assim. Ou pode ser algo assim. Aí você percebe que aí nós não temos uma figura fechada. Então, o menor número de lados ali para que um polígono venha a existir é o 3. Tudo bem? Mas avançando aqui no estudo dos polígonos, nós temos que eles podem ser classificados ainda como polígonos regulares e irregulares. Tem diferença, professora? Tem. Quando é que eu tenho um polígono ali considerado regular, né? Polígonos regulares. São polígonos cujos lados têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, tudo bem? E cujos ângulos internos têm a mesma medida. Como exemplo, o triângulo equilátero e o quadrado. O triângulo equilátero, se você não lembra, é aquele triângulo onde os 3 lados são iguais. Como assim, professora? Se aqui medir 4, os outros 2 lados também medirão 4. Como os lados são iguais, automaticamente os ângulos que estão lá dentro do triângulo equilátero também terão a mesma medida, ok? Os ângulos internos terão também a mesma medida. Então, como este triângulo aqui tem os lados de medidas iguais e os ângulos também, ele é considerado um polígono regular. A mesma situação no quadrado. O quadrado, a gente sabe ali que todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos internos, que medem 90 graus, também ali possuem a mesma medida. Então, o quadrado é classificado como um polígono regular. Tome nota disso e nunca mais esqueça. Mas assim como existe o polígono regular, existe também o polígono considerado irregular. Polígonos irregulares são os polígonos que não possuem todos os lados ou ângulos com medidas iguais. O triângulo escaleno. Quem é o triângulo escaleno? É aquele triângulo onde todos os lados ali têm medidas diferentes. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui vai ser o 9. Aqui, não, peraí. Aqui eu vou jogar o 10. Aqui eu vou jogar um 6. E aqui eu vou jogar um 7. Pronto. O que é que você percebe aí? Que os lados têm medidas todas diferentes. Quando você tem um polígono, quando você tem uma figura ali geométrica plana, não é? Que tem ali os lados de medidas diferentes, ele é considerado um polígono irregular. Tomou nota? Então não esqueça. O polígono, ele pode ser côncavo ou convexo, e também quando se trata ali de medidas de lados e ângulos internos, ele pode ser o quê? Só retomando aqui, regular ou irregular. Tudo bem? Tenha isso aí bem trabalhado, bem anotado, para que você não venha aí se confundir. Mas os polígonos, como nós vimos, ele tem como elementos lados, vértices e ângulos internos. Os ângulos internos, conforme você vê aí a leitura da sua tela, são os ângulos formados lá dentro do polígono, tudo bem? Entre os lados adjacentes. Aí talvez você já tenha sentido uma dificuldade com esse nome bem aqui, adjacente. Ah, professora, apareceu isso daí, eu não vou mais conseguir compreender. Vai sim. Os lados adjacentes são aqueles lados que só vão ter um ponto em comum. Quer ver como você vai conseguir? O que é que está dizendo? Que os ângulos internos
São os ângulos formados, não é? Dentro de um polígono, entre os lados adjacentes, que são os lados que possuem só um ponto em comum. Aí você vai perceber aqui que o lado BA e o lado FA, eles possuem aí um ponto em comum. Ó, o lado BA e o lado FA, eles possuem um ponto só em comum. Quem é? O A. Então, aqui nesse ponto de encontro dentro do polígono, vai ser formado o ângulo interno que está até sinalizado para você. A mesma coisa entre aí o BA ou AB e quem? O CB. E se você perceber aí, nesse nosso polígono, que tem exatamente quantos lados? Exatamente isso, que tem 6 lados, nós contamos quantos ângulos internos? 6 ângulos internos. Sabe por quê? Em polígonos com N lados, essa aqui é a quantidade de lados, que no nosso caso são 6, o número total de ângulos internos também vai ser igual a 6. Então, quantidade de ângulos internos é igualzinho à quantidade de lados, tudo bem? Se eu estou diante de um hexágono, o que é que eu sei? Hexágono tem quantos lados? 6. Quantos ângulos internos ele tem? 6. Pronto, essa relação você não vai mais esquecer. Em um polígono aí, certo? Se ele tem N lados, o número total de ângulos internos é igual a N. Não esqueceu? Beleza. Mas nós temos como saber o valor da soma de todos esses 6 ângulos. Ah, professora, então eu tenho que ir para a aula ali sabendo a medida de cada ângulo, levando ali, não é, o meu transferidor para eu medir o ângulo, levando aquela reguinha especial? Não, você não precisa. Quando nós estamos estudando aqui polígonos convexos, não é? Mais propriamente aí um polígono regular, há uma fórmula já pronta e acabada, tá? Para se calcular a soma de todos os ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono depende de quem? Depende do número de lados, que aqui nós chamamos de N, e que pode ser calculada por essa fórmula bem aqui, ó. Soma é igual a N menos 2 vezes 180, onde quem é quem nessa fórmula? S é a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? E N aí, quem vem ser? O número de lados. Tranquilo? Então, avançando aqui no nosso estudo, tá? O que vale a pena lembrar você, que essa fórmula que nós estamos vendo bem aqui, ela só é válida para polígonos convexos, que nem eu falei logo aqui no início, quando nós começamos a estudar a soma dos ângulos internos. Nos polígonos convexos não vai rolar, porque os ângulos internos vão variar de medidas. Podem se variar em medida e a fórmula não vai ser o quê? Poder ser aplicada. Tudo bem? Mas se estamos estudando uma fórmula, vamos ver como é que ela se aplica. Aqui no caso, nós vamos começar fazendo a aplicação em um triângulo. Lembre que o triângulo tem 3 lados e lembre também que a nossa fórmula da soma dos ângulos internos, que aqui eu vou chamar de SAI, ó, soma dos ângulos internos, a fórmula é dada por N menos 2 multiplicado por 180, onde N quem é? N é o número de lados do nosso polígono. Se eu tenho uma multiplicação aí, onde aparece um parêntese, quem eu tenho que resolver primeiro? A operação que vem dentro do parêntese ou a multiplicação? Você tem que resolver primeiro aí a operação que aparece aqui dentro do parêntese. Então, vamos lá. Para um triângulo que tem 3 lados, ou seja, N é igual a 3, aplicando a fórmula para saber aí a soma de todos os ângulos internos, 3 menos 2, porque o 3 veio aqui, porque é número de lados menos 2.
n menos 2, multiplicado por 180 graus. Nós estamos aí trabalhando com ângulos. E a medida ali de um ângulo, não é? É o grau. Tudo bem? Não esqueça disso. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, em um triângulo, não é? A soma de todos os ângulos internos, todos os ângulos ali que estão dentro dele, quando somados, dará sempre 180 graus. Não esqueça que isso daqui é um tijolinho importante no estudo da geometria ali, quando você estiver trabalhando com soma de ângulo, com ângulo interno e também outras construções. Mas esta fórmula agora aplicada ali ao quadrado, nós teremos 4 menos 2. Por que 4? São 4 lados, então n é igual a 4. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Aí você talvez me diga assim, ah, professora, essa daqui era fácil. Porque se o quadrado aqui, todos os 4 ângulos são 90 graus, era só fazer 90 vezes 4, 360. Beleza, mas nem sempre é possível você matar a questão assim, de primeira. Como é o caso desse próximo polígono, pentágono, 5 lados. Então, aplicando a fórmula, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540. Eu acho que você já percebeu, já sentiu aí a necessidade de conhecer o polígono ali pelo nome, não é? E relacionar automaticamente a quantidade de lados. Quando nós estamos trabalhando ali com a soma de todos os ângulos internos, nós precisamos sim dominar ali o nome do polígono e quantos lados ele tem. Tudo bem? Mas avançando agora aí nos nossos estudos, nós vamos ainda falar um pouco sobre soma dos ângulos internos. Eu gostaria que você observasse aí a sua tela, tá? Diz o seguinte, que você prestasse atenção no que eu vou falar e tomasse nota. Tudo bem? Tomasse nota para que você não esqueça nada importante. Quando nós estamos trabalhando aí com a soma de ângulos internos de um polígono, há também uma forma de calcular que é dividindo o polígono em triângulos. Nós acabamos de ver que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, isso vem nos facilitar como? Nós vamos escolher apenas um vértice lá do nosso polígono e, a partir dele, nós vamos traçar todas as diagonais possíveis, ok? E já já você vai visualizar o que é uma diagonal comigo. Aí, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar ali o número de triângulos que vai aparecer no seu polígono, tá? Pelo valor de 180, para obter a soma dos ângulos internos desse polígono. Ficou difícil? Ficou complicado? Então, de olho na tela agora que vai aparecer aí para você esta tabela e que vai ficar super fácil você entender. Nós vimos aqui no início da aula o quê? Que nós conseguimos calcular a soma dos ângulos internos de um polígono usando esta fórmula, certo? E aqui, ó, tem a aplicação do quadrilátero. Mas também nós podemos calcular aí a soma de todos os ângulos internos de um polígono usando o triângulo. O que foi que eu acabei de falar para vocês? Se eu tenho um polígono, eu vou escolher um vértice apenas. Vou escolher este daqui. E a partir dele eu vou traçar aí a diagonal. O que é a diagonal? A diagonal de um polígono nada mais é que um segmento cujas extremidades, tá, são vértices não consecutivos do polígono. Para ficar fácil para você, pegue esse vértice e ligue ao vértice oposto, que no caso vai ser este bem aqui. Ah, professora, mas não tem só esse vértice oposto. Tem este aqui e tem este aqui. Tem um detalhe. Se você for traçar alguma coisa aqui, ligando a este vértice, não vai ser diagonal, vai ser o lado. A diagonal, ela não pode sobrepor, ela não pode ocupar, ela não vem sobre o lado. A diagonal, ela fica ali dentro do polígono, conforme você visualiza aqui no quadrilátero e liga ali vértices opostos, tudo bem? Então, quantos triângulos foram formados aqui? Foram formados 2 triângulos.
Cada triângulo, a soma dos ângulos internos é quanto? 180. Então, 2 vezes 180, 360. E quando você aplica a fórmula, você chega ao mesmo resultado. Tá, em um exercício, professora, qual eu tenho que aplicar? A fórmula ou calcular por triângulo? Você dominando os dois, você vai ser um aluno de excelência. Procure aprender a fórmula, dominar a fórmula e também dominar o cálculo por triângulo. Isso vai fazer uma diferença tremenda para você. Aqui no pentágono, aplicando a fórmula, ó, 5 menos 2, 5 é o número de lados, não é? Menos 2 que contém na fórmula, ali vai dar 3. 3 vezes 180, 540. Mas calculando por triângulo, que é do seguinte modo, tenho pentágono, vou escolher apenas um vértice, que vai ser esse que está destacado, e a partir desse vértice eu vou traçar todas as diagonais possíveis, ou seja, eu vou traçar um segmento lá para o meu vértice oposto, que no caso é este aqui e este. Por que eu não tracei para este aqui e para este? Porque iria ali recair sobre o lado e não pode, tá? A diagonal nunca vai ocupar o lugar ali do lado. Quando nós traçamos aí as duas diagonais, quantos triângulos nós ficamos? 3 triângulos. A soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Então, 3 vezes 180, 540. Mas aqui nós vimos só a soma dos ângulos internos, não é tanto pela fórmula quanto por triângulo. Tudo bem? Somando todos os ângulos que moram aqui dentro desses polígonos. Mas haverá aí exercício que vem pedindo para você a medida de um ângulo interno só do polígono regular. Veja bem, nós estávamos há pouco calculando a soma dos ângulos internos, mas agora nós vamos aprender a calcular a medida de um ângulo interno somente. Como? Para um polígono regular, todos os ângulos internos têm a mesma medida, nós vimos isso lá na definição. Para determinar a medida de um ângulo interno, nós vamos usar esta fórmula aqui que já está pronta e acabada e que você vai fazer um reconhecimento agora junto comigo. Soma dos ângulos internos de um polígono, quem era? N menos 2 multiplicado por 180. Olha bem aqui. Quem é esta fórmula? É a soma dos ângulos internos. Então, para você calcular aí a medida de um ângulo interno, você vai pegar a soma dos ângulos internos do polígono e vai dividir pelo número de lados dele. Para ficar mais claro para você, porque a gente está falando de tanto ângulo interno, de tanto polígono, para ficar mais claro para você, vamos ver essa aplicação aqui. Qual a medida do ângulo interno quando o número de lados for igual a 4? Ou seja, temos aí um quadrilátero, ok? Então, a medida do ângulo interno, qual é a fórmula? Esta bem aqui que eu acabei de destacar para vocês. Então, fazendo as devidas substituições, qual o valor do N? 4. Então, 4 menos 2 vezes 180 dividido para 4. 4 menos 2, 2. Certo? 2 vezes 180, 360. 360 dividido agora pelo número de lados, que é quanto? 4. 360 dividido para 4, nós teremos 90. Se o nosso polígono tem 4 lados, quem ele é? Ele é um quadrado. E qual a medida ali do ângulo interno de um quadrado? 90 graus. Ok? Então, o que você já percebeu aí? Quando nós estamos trabalhando aí com soma dos ângulos internos de um polígono, medida de apenas um ângulo interno, você tem que saber ali fazer a relação, como eu disse para vocês, entre o nome do polígono e o número de lados. O número de lados você vai substituir aí nas duas fórmulas, não é? Desenvolver o cálculo corretamente para obter a resposta correta. Então, vá além dessa aula. Pesquise, leia, pratique, exercite, porque aprender matemática é exercitar.
Muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.